Olá galera, estamos iniciando nosso processo aqui de videoaulas, onde nós vamos estar trazendo frequentemente conteúdos relacionados aí à física, direcionados aí aos alunos do primeiro ano aí do CETEP Piemonte da Diamantina 2. Hoje nós vamos iniciar com as leis de Newton, né? Nós sabemos que a primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia, a segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica e a terceira lei, princípio da ação e reação. Então vamos começar aqui pela a primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia. Nós temos aqui as forças sendo aplicadas ao objeto qualquer, seja ele qual for. Todo objeto vai ter a massa, né? A massa do objeto é que vai determinar a sua inércia. Por exemplo, se a gente vai tirar um objeto do lugar, dependendo da massa, vai ter que se aplicar uma força. E também se aquele objeto vier em movimento, para você parar, também vai depender da massa. Então essa massa do objeto em quilogramas que vai justamente determinar a sua inércia. Por isso que sempre coloca que as leis de Newton, as três leis, elas são interligadas. E quando chegarmos na segunda lei, vamos comprovar isso de fato. Então, o que é que diz o princípio da inércia? Vamos imaginar aqui um exemplo que você está num ônibus. Então, durante o trajeto da nossa escola, nós pegamos ônibus, né? Cada aluno pega um ônibus. Então, quando ele tem acesso ao ônibus, ele vai perceber o quê? Nós temos duas situações. Ou o carro vai estar em repouso ou em movimento. Então, se você está dentro do ônibus, você logicamente está parado, porque o carro, como está parado, você também está parado em relação ao ônibus. Porém, tem um detalhe interessante que mesmo você estando no ônibus e ele esteja parado e você também parado em relação ao ônibus, você vai estar em movimento, por exemplo, ao sistema solar, aos outros planetas. Por quê? Porque a Terra, ela está em movimento. Então, se ela está em movimento, sempre você também vai estar. Isso, você vai estar parado em relação à Terra, mas em relação aos outros planetas, você com certeza estará em movimento. Então vamos imaginar a seguinte situação. O ônibus está parado, de repente ele entra em movimento. Então o que é que vai acontecer? A tendência do seu corpo é continuar parado, né? Por quê? Porque quem entrou em movimento não foi você. Quem entrou em movimento foi o ônibus. Por isso que você vai ter a sensação de estar sendo jogado, arremessado para trás. Você vai cair. Já, se o ônibus vai em movimento, vamos imaginar uma situação. O ônibus está a 80 km por hora, ou a 60. Você também dentro dele vai estar a 60 km por hora, ou a 80. De repente o ônibus freia. Então o que é que acontece? Quem freou não foi você. Quem freou foi o ônibus. Então você vai ter a sensação de que está sendo jogado para frente. Por quê? Porque como você vai com a mesma velocidade do ônibus e quem parou foi ele, a sua tendência é continuar o movimento. Por isso que não são poucas as vezes que nós estamos assim distraídos dentro do ônibus e de repente ele freia e a gente sai correndo para frente, né? A mesma coisa é o carro. Então o carro, o que é que acontece? O banco do carro, todo banco de carro tem um encosto. Por que tem um encosto? Porque você entra no carro, ele está parado, você também. Quem vai entrar em movimento não é o carro, né? O carro, então o que é que acontece? A sua tendência é continuar parado. Então, se o carro entra em movimento e a sua tendência é continuar parado, se você não tiver o encosto, você vai ter a sensação de estar sendo jogado também para trás. Aí é onde entra a grande jogada da primeira lei de Newton, que é a questão do cinto de segurança, né? Se você imaginar uma coisa aqui, vamos imaginar novamente a situação. Você está no carro, ele está a 80. Qual é a sua velocidade? 80. Por quê? Você está no carro, ele está em movimento, então a sua velocidade é a mesma dele. Aí de repente o carro bate. Quem bateu não foi você, foi o carro. Então a sua tendência é continuar em movimento. Por isso que existe o cinto de segurança. Por quê?
Porque você, com cinto de segurança, você não será arremessado para fora do carro. E isso não interessa a velocidade. Lógico que quanto maior for a velocidade, mais a sensação de você vai estar sendo jogado vai ser maior. Por quê? Porque aí vai depender a sua inércia, tá certo? E passando aqui para a segunda lei de Newton, nós temos uma coisa interessante, que é o princípio fundamental da dinâmica. Então o que é que acontece? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então observe que no primeiro momento eu disse o quê? Que a massa ela determina a sua inércia, né? Porém, quando a gente pega o princípio da dinâmica, a gente vai fazer a relação entre força e aceleração. Por quê? Porque quanto mais a força for maior, maior vai ser a aceleração também do objeto. Então, se eu aumento a força, a aceleração dele aumenta. Se eu diminuo a força, a aceleração também dele diminui. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Que aí onde entra, por isso que diz que as leis de Newton elas são interligadas. Porque mesmo na inércia existe a massa, é a massa que determina a inércia. Né? Então, a relação entre força, massa e aceleração existe aqui, e não só na segunda lei, mas na primeira e também na terceira, que é o que vamos ver aqui, por exemplo. Ó. O que é que diz a terceira lei de Newton? Diz que princípio da ação e reação. Ou seja, o que é isso? Para cada ação existe uma reação na mesma intensidade. Por exemplo, eu dou um tapa na parede, né, um murro. Então, se esse murro for devagar, não vai doer. Mas se eu der um murro com força, vai doer. Por quê? Porque com a mesma intensidade que eu dou aquele murro na parede, a parede também vai voltar para a minha mão. Então eu trouxe um exemplo aqui de, por exemplo, eu tenho aqui uma parede, né? Essa parede, um desenho de uma parede, e está sendo aplicada a essa parede uma bola. Então o que é que acontece? Essa bola, ao ser tocada aqui na parede, ela vai voltar. Por que ela vai voltar? Então, a ação é ela chegar na parede e a reação é a mesma intensidade que ela chegou na parede, ela vai voltar. Então, se eu aplicar uma força pequena na bola, ela vai bater e vai voltar devagar. Mas se eu aplicar uma força maior, ela vai bater na parede e vai voltar com a força também maior, com intensidade maior. Por quê? Porque para cada ação existe uma reação com a mesma intensidade, tá certo? Então observem que as três leis de Newton, elas são interligadas, né? O princípio da inércia, que determina justamente aqui a questão do movimento, do repouso em movimento, a questão da segunda lei, da dinâmica, o princípio fundamental da dinâmica, que trabalha também com a força, massa e aceleração, que já entra também aqui a questão, olha, a massa, que determina a inércia, e também aqui a questão da terceira lei, que para cada ação a reação, que a massa também da bola vai depender, né? Porque, por exemplo, se eu vou jogar a bola e essa bola ela é leve, eu não vou ter que aplicar uma força muito nela. Mas se eu sei que aquela bola é pesada, aí eu já vou ter que aplicar uma força bem maior. E a gente vê aí muito isso, as meninas jogando boleado, né? Geralmente quando elas vão jogar esse boleado, elas aplicam a força máxima que elas podem. Por quê? Porque é o momento que a bola ela vai ter uma aceleração maior, vai chegar mais rápida naquela pessoa e vai atingir mais pessoas. Por quê? Porque a ideia do boleado é justamente essa. É você chegar, eles chamam de queimar. Vai queimar, né? Por quê? Porque aí vai depender exatamente da força que é aplicada para que chegue naquele local desejado e cumpra com aquela função. Então, se a gente observar mais uma vez, eu repito, as três leis de Newton, elas são interligadas. Uma depende da outra, porém, cada uma cumprindo com a sua função. Tá certo? Na próxima aula, vamos trazer aqui algumas questões com a aplicação das leis de Newton. Valeu, galera!